Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm nos acompanhado aqui, os nossos cultos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um culto online, onde nós nos reunimos aqui no YouTube através de um vídeo, mas para louvarmos e cultuarmos a Deus todos juntos. Eu daqui, você na sua casa, mas se adorarmos a Deus com a intenção correta, eu tenho certeza de que Ele vai edificar as nossas vidas e vai receber também o nosso louvor e a nossa adoração. Então eu quero te convidar a prestar o seu melhor culto para o Senhor nesse momento. Ore junto conosco, cante junto, abra sua Bíblia para lê-la, preste atenção na meditação também, e eu tenho certeza de que o Senhor vai falar muito com você, vai edificar a sua vida. É tempo de buscarmos cada vez mais ao Senhor, e então vamos fazer isso nesse momento, tá bom? Nós vamos iniciar com um momento de oração, e após então esse período, nós estaremos de volta aqui cantando e louvando ao Senhor. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar,
todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu amor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Para a nossa meditação desse momento, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Vamos seguir na nossa série por essa carta de Paulo à igreja em Colossos, aos Colossenses. Capítulo 3, nós vamos meditar dos versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O interessante das cartas de Paulo, e principalmente essa aqui também, é vermos como ele se preocupa com a doutrina, com os ensinamentos, com aquilo que nós precisamos entender e aprender intelectualmente, e depois a aplicação dessas verdades na forma de atos que nós devemos fazer ou atos que nós não devemos fazer. Aqui na carta aos Colossenses nós vemos essa divisão muito bem feita. E o primeiro e o segundo capítulo aqui da carta, nós caminhamos até aqui e vimos muitas doutrinas, muitos ensinamentos, daquilo que do que Cristo é, de quem é o nosso Senhor e Salvador e da maneira como nós devemos nos portar. E agora, nos capítulos 3 e 4, nós veremos como colocar tudo isso em prática, como um cristão deve realmente viver ao entender essas verdades que nós já meditamos. Então, eu gostaria de olhar para esse texto aqui, desse momento, e meditar em 3 atitudes que o cristão deve ter na sua vida. E a primeira atitude é buscar as coisas do alto. O apóstolo Paulo nos ensina que aqueles que vivem uma nova vida, que receberam essa nova vida de Cristo, devem viver de acordo com essa ressurreição que eles tiveram. No versículo 3, ele nos lembra que nós morremos com Cristo. Em primeiro lugar, Jesus Cristo morreu por nós, morreu no nosso lugar como substituto nosso, para substituir a nossa morte, a morte que nós deveríamos morrer. Mas agora, todos nós que somos salvos por Jesus Cristo, também devemos morrer, não para pagar o preço pelos nossos pecados, mas para nos identificarmos com o dono da nossa nova vida agora.
Então devemos sim morrer, mas morrer para uma antiga vida, para a antiga vida de pecado, para o velho homem, né, como costumamos dizer. Recebemos sim uma nova vida, mas não é uma vida para vivermos de qualquer forma, não é uma vida para vivermos da mesma maneira que nós vivíamos antes, mas é uma nova vida, né, como o próprio termo já diz, onde tudo se faz novo, onde Cristo nos faz novas criaturas. Então precisamos entender com muita responsabilidade essa questão de nós morrermos. Cristo falava muito sobre isso, né, de nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. Ou seja, aquele que quer ser discípulo de Cristo, que quer ser salvo por Ele, também precisa morrer. Também precisa entregar a sua vida e morrer para a antiga vida. No versículo 4, ele nos lembra que agora nós vivemos uma nova vida em Cristo. E essa nova vida é a vida eterna, que se inicia aqui. Já se inicia aqui nessa vida, já se inicia aqui no mundo. Mas, novamente, não é uma vida eterna, onde agora eu tenho certeza de que viverei para todo sempre, né? Eu vou poder ir ao céu e terei uma vida feliz, mas não quer dizer que eu vou viver da maneira como eu quero, como eu acho melhor. Isso não é a vida eterna. Nós não sabemos o que é o melhor para nós, mas a vida eterna é o próprio Cristo. A vida eterna é ter a Cristo nas nossas vidas e pertencer a Ele, e fazer tudo aquilo que Ele quer fazer, e termos o nosso caráter, termos a nossa essência transformada por Ele. Viver em Cristo é respirar Cristo, é ter a nossa atenção completamente voltada para Cristo, é querer agradar a Cristo, é pensar em Cristo de manhã, de tarde e de noite, é querer fazer tudo para Ele, tudo para agradar a Ele, tudo para glorificar a Ele. Quer entender um pouco mais sobre o que é isso? Imagine um adolescente que é apaixonado por futebol e que o sonho dele é se tornar jogador de futebol. O que esse rapazinho faz? Ele, se os pais dele deixarem, né, ele fica o dia inteiro na rua só jogando bola, só brincando ali com seus amigos, né, só jogando futebol. Ele pega a bicicleta, pedala longe, vai para outros lugares e gosta de jogar futebol. Chega em casa, vai assistir alguma coisa na TV, se tiver alguma coisa de futebol ele vai assistir, seja jogo, sejam aqueles documentários, né? Sejam de repente noticiários, programas que ficam discutindo sobre futebol. Se ele vai ver alguma coisa no YouTube também, fica vendo os canais, né, no YouTube ali sobre futebol. Se vai jogar um videogame, ele vai preferir o videogame de futebol, porque esse rapaz respira futebol. Quer um outro exemplo? Imagine também uma moça que vai casar. Pelo menos a maioria das mulheres eu vejo isso, né? A maioria das jovens aí que a gente acompanha, que estão prestes a se casar, elas só falam de casamento. Todo o assunto é sobre casamento, é sobre decoração, é sobre vestido, né? É sobre tudo. E vai assistir TV, também aqueles programas, né? Vestido ideal, festa, não sei o quê. É tudo sobre casamento, não para de falar de casamento o tempo todo. Então isso é respirar aquele assunto que você mais gosta, é viver aquilo, né? E a ideia aqui é nós aprendermos a viver dessa forma, respirar Cristo na nossa vida. É pensar em Cristo 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tudo que eu faço aqui é para agradar Ele. Paulo, ele entendeu isso e ele fala lá na carta aos Filipenses, né, de que ele passou a considerar tudo como desnecessário, tudo como lixo. Ele até usa o termo que passou a considerar tudo como um esterco, né, perto do valioso presente que é ter a Cristo na sua vida, que é conhecer mais de Cristo. Então, não basta apenas nós dizermos que nós vivemos para Cristo, né? Eu fui batizado, eu recebi uma nova vida, né? Eu levantei minha mão ali no final de um culto, eu fui à frente, eu orei, oraram por mim, então agora eu recebi uma nova vida. Se você não vive para Jesus, se você não respira Jesus, se você não tem esse desejo de agradar Ele todos os dias,
Por mais que você erre, né? Todos nós pecamos, todos nós erramos em algum momento da nossa vida, mas se você não tem esse desejo, desconfie da sua salvação. Desconfie se você tem de verdade uma nova vida. Um verdadeiro cristão deve aprender a considerar todo o resto como inútil e deve saber apreciar a Cristo como o seu bem supremo, como o alto valor da sua vida, como aquela paixão maravilhosa, né? Aquele amor maior da sua vida. E quando chegamos nesse ponto, nós conseguimos entender o que Paulo nos pede lá no versículo 1, que é buscarmos as coisas do alto. O que é buscar as coisas do alto? É pensar naquilo que pertence ao reino dos céus. Mas a maioria das vezes nós estamos com a nossa mente ocupada com os pensamentos aqui deste mundo, com as preocupações deste mundo, com os desejos e os anseios que pertencem a esse mundo, de enriquecer, do que eu preciso casar, né? Eu preciso ser bem influente, eu preciso curtir bastante, eu preciso mostrar para as pessoas nas minhas redes sociais de que eu sou uma pessoa feliz, eu preciso do elogio, do reconhecimento das outras pessoas. São várias preocupações deste mundo que ocupam a nossa mente, mas Paulo fala, se preocupe com as coisas do céu, se preocupe com os pensamentos que pertencem ao reino dos céus. Então, os nossos pensamentos devem estar lá, não aqui, na eternidade, naquilo que o nosso Rei, o nosso Senhor, que vive lá nos céus, que reina desde lá, aquilo que Ele quer para as nossas vidas. É desejar cumprir a vontade de Deus no dia de hoje. Mesmo que nós ainda estejamos vivendo aqui neste mundo, nós entendemos que precisamos cumprir as nossas atividades aqui, né? Não devemos parar de trabalhar, parar de buscar um sustento financeiro, né? De alimentar a nossa família, mas tudo aquilo que eu vou cumprir na minha rotina, no meu dia a dia, é buscando agradar a Cristo. É buscando glorificar o nome de Cristo, é eu levantar de manhã, dobrar os meus joelhos e clamar ao Senhor e falar para Ele assim, Senhor, obrigado por mais um dia, qual é a sua vontade para mim no dia de hoje? Quais que são as suas ordens para mim? Qual é a missão de hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Nós devemos viver dessa maneira e cumprir a vontade de Deus em todos os nossos dias, com a nossa mente lá. Os pés ainda estão aqui na terra, né? Por esse breve período aí, né? Por alguns anos que nós estamos vivendo aqui. Mas a nossa mente deve estar lá na eternidade já. A segunda atitude que nós devemos ter é buscar a morte do corpo. Além de pensarmos nas coisas do alto, existem atitudes práticas que Deus quer que nós façamos aqui nessa vida, que é continuar buscando a morte da nossa antiga vida. A morte para o pecado. E essa é uma morte que nós devemos buscar por toda a nossa vida, porque o pecado ele não foi completamente vencido ainda. Nós ainda estamos na presença dele. Jesus Cristo tira o poder dele sobre nós, mas só no futuro nós seremos libertos da sua presença. Então ainda estamos em batalha contra o pecado e devemos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, como Paulo fala no versículo 5. Cristo nos dá poder para isso, para matar esses desejos terrenos e carnais. E aí, a partir do versículo 5, Paulo ele vai nos dar uma lista daquilo contra o que nós devemos lutar. Pecados que fazem parte da nossa vida. Mas, preste atenção, essa lista aqui, Paulo está direcionando ela para cristãos, para pessoas que estavam na igreja lá de Colossos. E serve também para mim e para você. Esse texto aqui não é para aquelas pessoas que não são convertidas, né? Às vezes a gente costuma olhar assim para essa lista de pecados e falar assim, isso aqui é para aquele que não aceitou Jesus ainda. Não, essa lista aqui é para nós, que fomos salvos e temos essa tentação de continuar vivendo da mesma maneira como vivíamos no passado. E o primeiro pecado que Paulo nos mostra aí nessa lista é a imoralidade sexual. Um pecado contra o qual nós devemos lutar com todas as nossas forças, pois ele faz parte
de uma forma muito forte mesmo da nossa natureza humana. E me parece que da natureza dos brasileiros com ainda mais força, né? Parece que nós somos um povo com muito mais propensão para a imoralidade sexual. Parece que temos essa tendência, né, de valorizarmos muito mais ainda esse pecado. Então nós, como cristãos brasileiros, devemos redobrar o cuidado e lutar mesmo contra isso, né? A imoralidade sexual é a própria prostituição. São os relacionamentos sexuais fora do ambiente de casamento. Nós devemos tomar cuidado com isso. E paralelamente a esse, também ele vai falar sobre a impureza e a paixão lascívia, que são aquelas pessoas que gostam de ficar brincando, né, com os desejos sexuais. Às vezes fala assim, não, eu não cheguei às vias de fato, né, eu não cometi, mas gosta de ficar brincando ali com perigo, né? Gosta de olhar aquilo que não deve, gosta de consumir conteúdos, né, seja na TV, seja na internet, em outros meios aí, conteúdos pesados, conteúdos que têm sim esse lado, essa conotação sexual, essa conotação aí da lascívia. Gostam de provocar também desejos sexuais nas outras pessoas. Quantas pessoas hoje em dia, né, não gostam disso, ainda mais com as nossas redes sociais, né? Como as pessoas gostam de postar fotos mostrando seus corpos, gostando de receber elogios, né? Quanto mais você mostra seu corpo, mais likes você ganha, mais curtidas, mais comentários, mais elogios, para que assim então possam ser admiradas. Ou seja, as pessoas não estão mais a fim de serem admiradas pelo seu caráter, mas pelo seu corpo, pela sua aparência. Olha só, né? A inversão de valores. E lembrando, estamos falando aqui de cristãos. Estamos falando de cristãos, né? Quantos gostam de postar uma foto mostrando todo o seu corpo e ainda colocam ali um versículo embaixo, né? É completamente oposto àquilo que Deus quer de nós. Paulo continua essa listinha falando de desejos maus, né? Que são aqueles pensamentos errados, aqueles desejos que não são similares aos pensamentos e aos desejos de Deus. São pensamentos que vão ficando tanto na nossa cabeça que nos levam a cometer atos também maldosos. Devemos tomar cuidado com isso, meus irmãos. E por fim, aqui a primeira parte dessa lista, Paulo ele vai falar sobre a ganância e vai falar que essa ganância se torna uma idolatria. Ganância é aquele desejo de sempre querer ter mais na sua vida. Você olha para aquilo que você tem e você não se contenta com aquilo. Você não é grato por aquilo que você tem, mas você quer sempre mais, quer sempre mais. E isso te leva também a pecar. Te leva a, de repente, cometer algumas atrocidades, né? Cometer alguns erros para querer cada vez mais. E nunca é grato por aquilo que você tem. Essa ganância, meus irmãos, ela em si já é um pecado. E que nos leva também a pecar cada vez mais. E ela se torna uma idolatria porque nós paramos de olhar para Deus. Nós tiramos Deus do trono da nossa vida e colocamos coisas mundanas lá. O meu objetivo é ter isso aqui, é ter um carro tal. E eu fico ganancioso, né? E quero ter aquele carro tal. De repente, quando eu consigo ter aquele carro tal, eu vejo um fulano ali com um carro melhor ainda. E aí eu já fico bravo e eu quero agora aquele carro ali. Não é verdade? Tome cuidado com a ganância também, meus irmãos. É uma idolatria. E depois de falar desses pecados que fazem parte da nossa mente e também da área sexual das nossas vidas, no versículo 8, Paulo vai falar de outros pecados na área dos nossos relacionamentos. O interessante aqui é nós lembrarmos que existem outros pecados que são tão importantes quanto esses que nós mencionamos. Geralmente, quando nós falamos em pecados, nós só pensamos isso, né? Pecados na área sexual. Um fulano de tal caiu em pecado. Nós já pensamos, caiu em adultério, né? Cometeu um pecado na área sexual. Mas todos os pecados ofendem a glória de Deus e são tão prejudiciais quanto os outros. E aí Paulo vai falar, por exemplo, aqui da ira, né? Para nós, hoje em dia, nós nos escandalizamos tanto com pecados na área sexual e não nos escandalizamos com a ira.
para nós é normal sentirmos ira assistindo um jogo de futebol, sentirmos ira no trânsito ou em uma reunião de trabalho, ficarmos irados, né? Ficarmos bravos, perdemos ali o controle, né? A ira também é um pecado que deve ser abandonado. E ele continua falando da indignação, né? Que juntamente com a ira aqui são aquelas explosões de raiva, né? Estou indignado. Uma coisa é ficarmos inconformados, é olharmos o pecado no mundo, né, as consequências do pecado, ficarmos inconformados, mas orarmos para Deus mudar a situação e nos colocarmos à disposição de Deus para nos usar como ferramentas. Mas outra coisa é vermos que as situações não estão andando de acordo com a nossa própria vontade e ficarmos bravos e queremos solucionar as coisas pela nossa própria força. Não é assim que nós devemos agir. Depois ele vai falar também da maldade, né? Aqueles desejos malignos que nós temos, né? Às vezes agimos com maldade, fazemos ali uma ação, mas com intenções maldosas. Ou agimos com maldade para poder destruir alguém. Isso não faz parte do caráter cristão. Juntamente com a maldade, a maledicência, que Paulo fala aqui, né? Tão presente nas fofocas, naqueles comentários maldosos para querer destruir a reputação de alguém, para destruir uma outra pessoa, e a linguagem indecente no falar. Isso aqui não deveria nem precisar ser mencionado, né? Que um cristão precisa ter um linguajar santo. Mas hoje em dia, quantas pessoas acham normal falar palavrão, ter uma linguagem torpe, né? Ter uma linguagem vulgar, ouvir também palavrões, ficar ouvindo músicas cheias de palavrão, normal. Faz parte, toda música é assim, né? Nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos. Nossa linguagem deve ser santa. A nossa boca deve falar aquilo que a palavra de Deus nos ensina a falar. A ter palavras de sabedoria, palavras de edificação, e não ficar falando palavrão aí à torta direito. E por fim dessa lista, Paulo diz, não mintam uns aos outros. Outro pecado também, né, que nem deveria ser necessário sermos ensinados aqui por Paulo, pelo Espírito Santo, né, usando Paulo para nós. Lembrar que um cristão não deve mentir. Quando lembramos da mentira, o que a Bíblia fala a respeito da mentira? Que Satanás, que tem esse cargo aí, né, ele tem esse título de mentiroso e de pai da mentira. Mas quando a Bíblia fala do Espírito Santo, fala que ele é o Espírito da verdade. Então, quando você mente, com quem você acha que você está mais parecido? Com o Espírito Santo ou com Satanás? E alguns procuram até boas desculpas para mentir, né? Porque esse mundo é injusto. Porque as leis são injustas desse mundo. Porque você não conhece a minha situação, eu preciso mentir para isso. Eu precisava mentir, né? Tive essa necessidade. Eu não queria magoar aquela pessoa. A mentira é similar a Satanás. Aqueles que mentem se tornam cada vez mais parecidos com Satanás. Nós servimos a um Deus da verdade. O Espírito Santo quer que nós falemos a verdade, pois Ele é a própria verdade. A terceira atitude que eu quero meditar com os irmãos aqui nesse texto é que nós devemos buscar a semelhança de Cristo. O final do versículo 9 e o versículo 10 dizem: visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo ele vai se utilizar aqui de uma figura de linguagem, utilizando roupas, né, para nos ensinar aquilo que nós devemos fazer na nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos nos despir, tirar a roupa do velho eu, do antigo modo de vida, das antigas práticas pecaminosas, do antigo jeito de pensar. E depois ele vai falar que nós devemos vestir novas vestimentas, vestes de Cristo, para sermos semelhantes a Ele. Como nós podemos nos tornar semelhantes a Jesus? Como é que nós podemos vestir essas roupas de Cristo? Começando pelo conhecimento.
como Paulo nos diz aí, né? Deus está renovando o nosso conhecimento. Deus está renovando aquilo que nós precisamos pensar. Deus está renovando a nossa maneira de pensar. Aqui nós vemos um ataque àquelas filosofias dos falsos mestres que estavam entrando na igreja, né? Eles falavam que deveria se buscar todo tipo de conhecimento, aí, né, em filosofias, em misticismos, em religiões orientais. Quanto mais conhecimento você tinha, mais você crescia, e aí você ficaria mais forte espiritualmente. Mas Paulo está nos mostrando aqui que o único conhecimento que vai transformar a nossa vida é o conhecimento de Cristo, é conhecermos cada vez mais sobre Cristo e o que Cristo quer de nós, e termos esse relacionamento de intimidade com Cristo. Esse é o único conhecimento que vai nos tornar semelhantes ao nosso Criador. Paulo falou lá em Filipenses 3,10, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Olha só, Paulo, depois de ter passado por várias e várias experiências, ele entendeu o que era o principal na sua vida, que era conhecer a Cristo. E através do conhecimento, ele se tornaria então semelhante a Cristo, se tornaria cada vez mais semelhante a Ele. É claro, meus irmãos, que neste mundo aqui, nós nunca seremos da maneira como nós seremos lá na eternidade. Nós ainda não recebemos o corpo glorificado, nós estamos lutando aqui com o pecado. Quando Cristo voltar, nós receberemos então esse corpo glorificado e estaremos longe então da presença do pecado. Mas isso não significa que nós não devemos buscar uma mudança aqui na nossa vida, que nós não devemos buscar essa transformação que Deus quer realizar na nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo usa a sua palavra para nos transformar. Conforme nós estudamos e nós nos debruçamos na sua palavra, Ele vai nos purificando e Ele vai nos transformando de acordo com a sua própria vontade. Então, se nós buscarmos viver dessa forma, nós acabaremos também com diversos outros problemas, meus irmãos. Se nós buscarmos conhecer mais a Cristo, nós vamos facilmente evitar toda essa lista aqui de pecados que nós já mencionamos. E Paulo conclui aqui esse texto dizendo que se buscarmos ser parecidos com Cristo, evitaremos também um outro problema nas nossas igrejas, que é o partidarismo, que é a falta de união entre os cristãos dentro das igrejas. Versículo 11 ele diz, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E esse versículo também é muito semelhante ao que ele escreveu lá em Gálatas 3,28, onde ele diz, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso nos faz lembrar lá do início da carta, né? Onde vimos que a igreja, ela não pertence a apenas algumas pessoas, a igreja ela não pertence a um grupo social, ou ela não pertence a uma raça. A igreja, meus irmãos, ela é de Cristo, ela pertence a Ele, Ele é o cabeça desse corpo. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos muitas igrejas serem construídas em torno de um padrão, né? Apenas uma característica humana ou social ali naquela igreja. Então nós temos aí diversas igrejas mais voltadas para jovens, né? Eu não sei como é que vai ser no futuro, né? O que eles vão fazer com esses jovens quando eles envelhecerem, mas são igrejas só de jovens, né? Tem igrejas também de idosos, né? Que também, como é que os jovens vão entrar nessa igreja, né? Como que vai se renovar? Eu também não sei. Aí nós temos também igrejas de brancos, igrejas de negros, ou igrejas com foco em determinada raça, igreja com foco em uma nacionalidade, né? É isso que a Bíblia nos ensina, de fundarmos uma igreja baseado em uma determinada característica, né? Igreja de rico, igreja de pobre.
Não é isso, meus irmãos. O dono da igreja é Cristo. E quem congrega na igreja são aquelas pessoas que pertencem ao corpo de Cristo. Aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados e foram lavadas pelo sangue de Cristo. E aí não importa as características dela. Não importam. O importante é que agora Cristo vive nela. E ela está se tornando semelhante a Cristo. Então, quando você olha para a igreja, você vê o corpo de Cristo, e ao olhar para o corpo de Cristo, você vê o próprio Cristo. E aí você vê que Cristo é um e Ele está em todos. E isso reflete aquilo que nós vimos no capítulo 1, para que em tudo Cristo tenha a supremacia. Então é Cristo que edifica a sua igreja, e Cristo é exaltado na sua igreja. E a imagem de Cristo é espelhada pela igreja. Nós precisamos, meus irmãos, batalhar para cumprir isso, para buscar isso nas nossas vidas e depois refletir isso nas nossas igrejas e na nossa sociedade. Então que possamos cumprir as ordens do nosso Mestre para que Ele tenha supremacia em tudo, e especialmente nas nossas vidas no particular. Que possamos buscar os pensamentos que pertencem lá dos céus, os pensamentos do alto. Que possamos buscar a morte da nossa antiga vida de pecado, do nosso velho eu. Que possamos batalhar sim por essa morte, e que possamos nos vestir com as vestes de Cristo, para sermos semelhantes a Ele e desfrutarmos dessa nova vida que Ele nos dá. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor.
quero te convidar a orar nesse momento comigo e a dedicar a sua oração também ao Senhor. Nesse momento, meus irmãos, que nós vivemos, esse momento tão tenebroso, esse momento tão difícil no nosso país, no nosso mundo, onde as pessoas estão também sem esperança, muitos estão passando por períodos de luto, por períodos tão sombrios, tão difíceis. Vamos orar, vamos clamar e que Cristo também transforme as nossas vidas. Se nós aprendermos a viver isso que nós meditamos nesse momento, com certeza faremos uma enorme diferença na nossa sociedade. Com certeza também seremos bênção para aquelas pessoas que nos rodeiam, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para a nossa igreja. Então, que possamos olhar com muita responsabilidade para o nosso chamado, para a nossa missão e vivermos um verdadeiro cristianismo. Vamos orar? Deus amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais esse culto que o Senhor nos permite fazer, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, mas o Senhor não parou de trabalhar nas nossas vidas. E nós também, Pai, não estamos de férias, nós não estamos em um momento de descansar dos cultos ou da nossa missão aqui nessa terra. Que possamos entender, Pai, a luta que nós temos que travar contra o nosso próprio eu, contra o pecado, que possamos nos revestir de Cristo, aprender a buscar cada vez mais o Senhor nas nossas vidas, nos nossos dias, durante a nossa semana, e que possamos, ó Pai, também ser luz do Senhor aqui nesse mundo. Nos ajuda, ó Pai, a vencer esses pecados que nós vimos aqui, tantos pecados que fazem parte da nossa vida, mas que possamos experimentar uma vida de santificação verdadeiramente, Pai. Em nome de Jesus, transforma as nossas vidas, ó Pai. Precisamos muito do Senhor, precisamos muito da Sua ajuda, Pai. Sozinhos nada podemos fazer, sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nessa semana. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos queridos, daquelas pessoas que estão enfermas e precisam tanto da Tua boa mão sobre elas. E nos abençoa, Pai. Abençoa também, Senhor, os nossos governantes, dê sabedoria a eles, ó Pai, para que eles possam nos dirigir e governar com prudência, com sabedoria, Pai. Abençoa a nossa igreja, que possamos também, Pai, estar firmes em Ti, crescer e divulgar o Teu Evangelho para todos aqueles que precisam ouvir. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe e tenham todos uma excelente semana.